50 anos do Lael. Então, quero aproveitar essa oportunidade, agradecer a professora Antonieta, que fundou esse nosso programa, colocou os alicerces para o que ele é hoje, né? Esse programa aberto, múltiplo, acolhedor, ligado, aerado com tudo que existe no mundo, né? À frente, na vanguarda, né? Também obrigado, professora Leila, também pelo seu trabalho incansável, né? E então todos nós somos muito gratos a elas, né? E também somos muito gratos aos nossos queridos egressos, certo? Porque vocês saíram do Lael, mas o Lael não saiu de vocês, viu, meus queridos? Então, essa é a verdade, né? E sob os bons auspícios da professora Fernanda, a representação dos alunos Super Sandra Santella, Super Caterine Oliva, Super Cláudia Delfino, que está aí, né? Voz do Além, que já nos agraciou, né? E agradeço também ao Tony, meu xará, pela interpretação, né, de Libras. E então, quero passar a palavra agora aos nossos queridos egressos Michele e Francisco. Acho que a Fernanda comentou que sou eu que inicio, então eu quero começar agradecendo, né, ao Lael por essa organização desse seminário de egressos. Acho que é um espaço importante de interlocução, um espaço fundamental para a gente poder contar um pouquinho do nosso percurso, né? E que foi realmente com muita gratidão que eu acolhi essa possibilidade de falar aqui hoje sobre um pouco do percurso que eu tive no Lael e desse importante percurso que foi para a minha formação aí no Lael, com mestrado, com doutorado, e a minha trajetória de pesquisa, né, meus temas aí de pesquisa nesse percurso no Lael. Então, eu vou tentar, nesse período curto aí, eu chamei desse percurso de formação na clínica de linguagem, mas eu quero falar um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvi no Lael. Então, vou tentar organizar meu tempo para falar falar de uma maneira sucinta desses trabalhos. Também gostaria de agradecer, né, a quem foi minha orientadora nesse tempo no Lael, a professora doutora Maria Francisca Lier de Vito, sempre muito acolhedora, generosa, desde o princípio, desde o mestrado, e aí conduzindo com compromisso e com muito carinho comigo, com as minhas pesquisas. Então, a gratidão aí por poder ter vivido esse tempo com ela no Lael e ainda vivenciar, né, que eu continuo fazendo parte do grupo de pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem. Também gostaria de agradecer a professora Lúcia Arantes, que também foi uma das professoras que eu tive muito contato no Lael, né, nas disciplinas eletivas, nas optativas, nas disciplinas que eu percorri tanto no mestrado como no doutorado. Enfim, a todos que estão acompanhando do grupo de pesquisas, Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, e a todos os demais, né? Espero não ter esquecido de ninguém. Então, meu nome é Michele, como o Tony e a Fernanda já falaram. A minha formação na graduação, sou fonoaudióloga. Minha graduação foi pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, aqui no Paraná, de onde eu falo. Hoje eu atuo na Unicentro como professora no curso de fonoaudiologia. Depois eu conto um pouquinho, espero que dê tempo de eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá, que também tem os efeitos do trabalho que eu desenvolvo hoje aqui, com certeza estão enlaçados e articulados com a formação que eu recebi no Lael.
Então, na graduação, já na graduação, como fonoaudióloga, eu fui apresentada à formação que acontecia e acontece no Lael, pela professora Juliana, né, minha colega, que acho que deve estar que está acompanhando aqui também. Ela teve seu percurso de formação aí no Lael, e com ela eu me encontrei desde o início para a formação, com a formação em afasia, na verdade, com com o meu desejo de estudar afasia, e foi ela lá na graduação que me apresentou esse tema que percorreu comigo as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje também em relação ao que eu consegui desenvolver de trabalho no Lael. Esse tema, né, da afasia, ele é um tema muito importante e até muito pertinente para esse momento, justamente porque junho é um mês em que circulam que estão circulando muitas lives e muitos vídeos em relação à afasia, que para quem não conhece ou para quem não sabe o que é uma alteração linguística, uma condição de uma dificuldade linguística significativa nos sujeitos pós alguma lesão neurológica, e cabe aí aos fonoaudiólogos um trabalho linguístico com esses sujeitos. E esse mês, então, é um mês em que muito se fala sobre afasia, justamente pela invisibilidade social marcante que esses sujeitos têm aí, que a afasia acaba abalando muito as relações sociais, as relações que esses sujeitos tinham antes do acontecimento neurológico, pela própria dificuldade linguística e outras dificuldades subjetivas que eles, outras questões subjetivas que eles acabam enfrentando, né? Então, foi aí na graduação, com a professora Juliana, que Marcolino Galli, que fez o mestrado e o doutorado também no Lael, aí na linha de pesquisa, com o grupo de pesquisas, que eu fui apresentada ao Lael, né? Que eu poderia ir, vivenciar no Lael um caminho aí com uma formação linguística sólida, robusta. E aí foi quando eu fui para o mestrado, logo um ano após que eu terminei a graduação. E lá no mestrado, então, foi, né, com as vivências no Lael, eu consegui encontrar uma formação importante de diferentes teorias linguísticas, então, nas disciplinas obrigatórias, nas disciplinas eletivas e optativas, eu tive contato com diferentes teorias linguísticas, e isso foi muito importante para a minha formação e para a minha atuação. Tive a oportunidade de ler autores que são fundamentais hoje para a minha atuação dentro da universidade, como Saussure, Jacobson, Chomsky, Benveniste, enfim, N outros autores que eu não vou mencionar, mas que fornece, então, desde o mestrado eu consegui observar isso, que o Lael me ofereceu essa formação em diferentes teorias linguísticas, assim como a Fernanda falou, né? São teorias muito diferentes que você tem a oportunidade de se aproximar na vivência do mestrado, do doutorado no Lael. Além disso, né, como a minha aproximação com o grupo de pesquisas, aquisição, patologias e clínica de linguagem, encontrei, e isso também foi fundamental para a minha atuação hoje, seja a minha atuação acadêmica, como a minha atuação clínica também, nas práticas clínicas, uma formação sólida na clínica de linguagem, né? Uma formação
que transmite aí um compromisso muito grande com o trabalho com a linguagem, né? Então, mesmo que eu vá falar a partir de agora um pouco mais especificamente em relação ao que eu desenvolvi no mestrado, ao que eu desenvolvi no doutorado, vou ser breve para não pegar o tempo do Afrani, para também a gente poder talvez fazer algumas perguntas em relação às temáticas de pesquisa que eu desenvolvi. Apesar, então, de que eu vá falar especificamente sobre afasia, que foi o tema que eu percorri tanto no mestrado quanto no doutorado, a formação que eu recebi no mestrado e no doutorado no Lael, ela foi ampla e numa formação sólida na clínica de linguagem, né? Então, acho que eu queria deixar isso marcado, que para além aí daquilo que eu desenvolvi nas minhas pesquisas, eu acho que toda a minha posição teórica e clínica, hoje eu devo a esse percurso de formação que eu fiz aí no Lael. Então, por isso, valorizo muito essa possibilidade, esse espaço de estar falando aqui hoje, de dar meu testemunho em relação ao percurso que eu vivi com a linha de pesquisa, né, ao percurso que eu desenvolvi aí dentro do programa, porque eu acho que foi, de fato, um divisor de águas para a minha carreira, para as minhas vivências, tanto profissionais quanto pessoais. Então, continuando um pouco e voltando agora mais especificamente ao meu trabalho, falando do mestrado, lá na graduação ainda, eu me interessava por questões de pesquisa, tão relacionadas à afasia, e no mestrado eu levo essa questão para minha orientadora, né? Eu levo essa questão da afasia, que já vinha aí do meu trabalho de conclusão de curso, e fui acolhida, né, para poder falar sobre isso. Então, o título do meu mestrado, que eu defendi em 2014, no Lael, foi Fala Jargonafásica e Clínica de Linguagem com Afásicos. Nesse tempo do mestrado, eu tive... o mestrado eu dediquei mais tempo à análise de dados linguísticos, então foi muito importante a aproximação à linguística, a linguística estruturalista, ou seja, a linguística com autores como Saussure e Jacobson, para chegar mais perto desses dados de fala afásica, né? Essa aproximação à linguística estruturalista atravessada aí pela leitura da clínica de linguagem, pela leitura que vem do interacionismo com a Cláudia de Lemos, e aí articulada com a clínica de linguagem. E eu pude, então, falar de um outro paradigma, de um outro viés sobre a fala jargonafásica, né? Não sei se todos estão familiarizados com esses termos, mas a fala jargonafásica, brevemente, né, definindo aí, envolve pedaços de fala, fragmentos de fala, que insistem, que são repetitivos e que atrapalham a significação, né? Durante um diálogo, atrapalham a interpretação do outro, né? Assim como um grande autor da psicanálise, né, o Lacan, falou, os afásicos ficam ao lado do que querem dizer, né? Então, na jargonafasia, isso é mais, ainda é mais significativo, uma das manifestações, um dos quadros afásicos, que ele é descrito pela literatura como um quadro muito grave de alterações linguísticas, né? Um quadro em que muitas vezes algumas teorias nem propõem propostas de tratamento, por dizerem que esses quadros aí são muito graves, né?
Não é o caso da clínica de linguagem, né, em que há sim uma proposta de trabalho clínico, independente da manifestação linguística, mas considerando a presença de um sujeito na linguagem. E então, no meu mestrado, eu me dediquei a uma análise linguística dessas falas jargonafásicas. Eu pude aprender o funcionamento linguístico dessas falas e pude dizer também, a partir de outros grandes autores dentro da clínica de linguagem, como a própria professora Susana Fonseca, que é pioneira nos estudos da afasia na clínica de linguagem. Quando eu falar da minha tese, eu vou falar dela novamente. Eu pude dar um passo aí para falar do quanto esta é uma clínica que oferece possibilidades de trabalho, mesmo com falas com grandes dificuldades linguísticas, né? Que uma escuta e um olhar para um funcionamento linguístico dessas falas possibilita a um fonoaudiólogo fazer aí um trabalho clínico que seja de natureza ética, responsável e que tenha, assim, mudanças possíveis na fala desse sujeito, né? Acho que, em relação ao mestrado, brevemente, era isso que eu queria colocar. Depois, se tiverem questões, podem fazer, né? E aí eu já vou falar, então, do meu doutorado. Logo que eu saí do mestrado, eu segui para o doutorado, né? Já no ano seguinte. Então, por isso, eu terminei meu doutorado em 2019, no ano passado. A questão da afasia não sempre permeando os meus estudos, mas o doutorado teve uma marca diferente na minha formação, porque foi quando eu pude me aproximar ainda mais da psicanálise, né? Muitos que acompanham aí as questões o grupo e os trabalhos da clínica de linguagem sabem, então, dessa aproximação da clínica de linguagem com a psicanálise. Então, no doutorado foi o momento em que eu tive essa maior aproximação teórica à psicanálise mesmo. Então, essas são as coisas que acontecem online. Pessoal, é a minha gata que está aqui atrapalhando. Só um minuto. Desculpa. Então, aí a gente ri, né? Porque isso é inevitável. Desculpa. Vamos lá. Então, no doutorado, com essa aproximação da psicanálise, que foi fundamental aí também para delinear as minhas questões de pesquisa relacionadas à afasia, porque se no mestrado, então, eu fiquei muito atenta aí a uma análise linguística, a questões linguísticas. No doutorado isso não ficou de lado, é claro, né, pela própria formação em linguística que o doutorado aí no Lael nos oferece, mas em ênfase, para mim, ficou muito mais forte as questões clínicas subjetivas desses sujeitos, né? Então, a possibilidade de lidar aí com algumas questões que permeavam o tratamento de sujeitos afásicos e que estavam relacionadas às questões subjetivas, aos efeitos subjetivos, né? Foi um outro tempo, então, da minha formação, como eu disse, que a psicanálise teve essa forte entrada, e o título da minha tese, a minha questão central, inclusive, é o luto na clínica de linguagem com afásicos. Então, eu tenho muito carinho por esse trabalho e orgulho também dele, porque ele é, sim, um trabalho pioneiro, não apenas aí para a clínica de linguagem, acho que para a clínica de linguagem também, mas no sentido da temática do luto, né?
para pensar do campo fonoaudiológico mesmo. Não se discute isso dentro da atuação fonoaudiológica com afásicos. Eu não vejo fonoaudiólogos preocupados em discutir a questão do luto, que é, sim, uma questão clínica fundamental quando a gente está fazendo atendimento de pacientes afásicos. Então, durante o doutorado, a minha questão central no doutorado foi o luto, mas eu parti de algumas questões teóricas, é claro, né? Então, falei que eu ia dizer do trabalho pioneiro da Susana Fonseca em afasia dentro do grupo de aquisição, patologias e clínica de linguagem, e no decorrer do trabalho dela, ela afirma, então, que a afasia é uma tripla condição. Uma tripla condição porque ela produz aí... porque ela produz uma fala em sofrimento e um drama subjetiva, e isso por efeito de um cérebro ferido, né? Então, cérebro ferido, fala em sofrimento, drama subjetivo, essa é a tripla condição. E o que eu defendi na minha tese é que esse drama subjetivo implica luto, né? Então, para poder defender essa proposta, né, que esse drama subjetivo do afásico implica luto, que há luto, sim, pelas perdas vivenciadas numa afasia, numa condição linguística muito diferente, numa condição de falante, de sujeito na linguagem muito diferente daquela anterior ao AVE ou a qualquer outro acontecimento neurológico que possa acarretar um quadro de afasia. Para chegar na questão do luto, eu me aproximei de grandes autores da psicanálise. Eu percorri autores como Freud, Lacan. Um grande autor para o doutorado, que foi um grande achado, que foi bem importante para as discussões que se seguiram, foi o Alushi, num livro que se chama, um livro brilhante, se chama A Erótica do Luto, né? Foi um livro que realmente me ajudou muito durante a tese, né? E se lá na psicanálise tem aí toda uma discussão que não vai ser possível, né, fazermos aqui com tanta profundidade, mas se lá na psicanálise, de forma breve, o luto é esse estado psíquico diante da perda de um objeto, lá na afasia nós temos que considerar que essa perda ela é muito diferente, que tem uma singularidade no que o afásico, no que o sujeito afásico perde, já que a perda não é a morte real, né? Então, não é o luto da perda, não é semelhante ao luto da perda de um ente querido, né? Então, o que se perde na afasia? O afásico sofre N perdas, né? Um lugar no trabalho, um lugar na família, nas relações com a sociedade. E se ele não perde, de fato essas relações mudam, esses lugares mudam. Há sim várias mudanças nas relações que são permeadas pelo sujeito afásico. E há um luto para lidar aí com todas as perdas que ele vivencia. Muitos sujeitos chegam a se isolar para viver esse luto, né? Então, eu comentei lá no começo, quando eu estava falando, que até esse é um mês muito propício, quando a Cláudia veio falar comigo em relação a poder fazer essa participação no Seminário dos Egressos nesse mês. Eu falei assim, é um mês muito propício mesmo, né? Porque esse isolamento que os afásicos vivem é algo que a gente precisa poder falar mais,
poder falar mais, é algo que a gente precisa poder colocar aí palavras em relação a isso, para que também os profissionais que atuam com esses sujeitos possam ficar atentos para acolher os sofrimentos, que não são poucos, que esse sujeito vivencia, né? Então, eu disse também na minha tese algo que pode parecer bem pesado, mas que é fato quando você vivencia a prática clínica, que que a afasia, ela circunscreve a morte de algo de si em vida, né? Tem aí, sim, uma fratura no registro imaginário de se sustentar como falante, porque é muito difícil sustentar o laço social com possibilidades simbólicas, possibilidades linguísticas tão fragilizadas. E, diante dessa condição, né, linguística, não é à toa que a gente escuta na clínica e escuta na fala desses sujeitos muitos afásicos se referindo na terceira pessoa. Eles referem-se a si próprios como o outro, né? Tem um relato autobiográfico de um autor que se chama Cardoso Pires, que teve uma afasia transitória, então ele ficou por um tempo afásico. Vale dizer que nem todo afásico consegue retornar à sua condição linguística anterior, né? No caso do Cardoso Pires, ele retornou, mas a afasia mesmo assim deixou marcas ali na sua condição de falante, na sua condição de escritor. E ele diz em algum momento do seu livro, ele diz assim, que o que havia era ele, o outro de mim. Então, se referem a si mesmos na terceira pessoa, porque não há um reconhecimento em relação a esse eu, que é essa nova condição do eu diante das condições linguísticas que são impostas, né, pela afasia. Então, você acorda no dia seguinte, pós um AVE, pós uma condição neurológica, sem a sua possibilidade de fala, né, sem a sua possibilidade de escrita, ou com uma possibilidade muito diferente da anterior, né? E isso sim produz luto, né? Então foi esse caminho que eu sustentei na tese, dizendo então que o afásico enlutado ele é convocado sim a traçar uma vida nova com essa condição linguística muito diferente da anterior, e que esse caminho, esse percurso, ele vai ser sempre muito singular, mas que atravessar o luto é inevitável, né, para os afásicos. E cabe sim a um clínico de linguagem escutar isso, sem deixar de lado o compromisso com o linguístico, com a fala, e mais sustentar também o seu compromisso com o sujeito, né? Bem, eu sei que o meu tempo está quase encerrando, eu não quero me alongar, né, para o Afrânio também poder falar depois e também para a gente poder discutir. Esse foi um recorte, né? Eu espero que eu tenha conseguido fazer esse recorte do mestrado e do doutorado, dos temas centrais. Eu só queria encerrar, né, dizendo que atualmente eu sou, então, professora nas disciplinas de linguagem do curso de fonoaudiologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, então sou professora colaboradora lá, trabalho com a minha grande parceira e minha mentora desde o princípio da graduação, a Juliana Ferreira Marculino Galli, como eu já mencionei, e lá, coordenado pela professora Juliana, nós temos o Laboratório de Estudos da Linguagem, o La Língua,
que ele tem diferentes projetos de pesquisa e extensão, aos quais eu faço parte da equipe executora desses projetos, que são de naturezas distintas, o qual tem aí vínculo com toda essa formação que é oferecida aí na clínica de linguagem, né, pelo grupo de pesquisa da aquisição, patologias e clínica de linguagem. Então, temos vários projetos que se articulam também com o que vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa aquisição, patologias e clínica de linguagem. Um deles que, inclusive, foi mencionado na live do grupo de pesquisas, né, que é o projeto CNPq Universal, que articula aí as universidades, a UFBA, a Universidade da Bahia, Federal da Bahia, na qual está a Melissa Catrini, que também fez a formação aí no LAEL, a Unicentro, a Universidade de Rosário, na Argentina, caracterizando aí uma internacionalização que é importante, e a PUC aí com a aproximação da professora Suzana, né, com a Derdic, porque um dos pilares desse projeto do CNPq é a replicação do serviço CAAF, que é um serviço já muito sólido e bacana com afasia na Derdic, que se vincula aí à PUC São Paulo, coordenado aí pela professora Suzana. Eu espero não ter esquecido de nada, eu estou à disposição para perguntas, dúvidas, e retomo dizendo que foi um prazer poder falar. Michele, um prazer ouvir você, muito bacana ver como que a tradição de fazer um trabalho de pesquisa que seja engajado com a realidade também se reproduz na sua prática, no seu fazer, no seu relato, isso é fundamental. Fico tão feliz, tão animada de saber que a gente, de alguma maneira, com a nossa pesquisa, pode contribuir para um mundo melhor, independentemente das áreas, e é muito bom ver você falando disso numa área que é muito diferente da minha, mas que, da mesma forma, tem tanto impacto, isso é muito gostoso. A gente tem uma pergunta para você, Michele, que é do Denis, e que é a seguinte, eu vou ler para você. A afasia pode ser causada por motivos psicológicos? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso para a gente, Michele? Você está muda, tá? Opa, agora sim, né? Agora sim. Como eu falei, já a afasia supõe aí essa tripla condição: cérebro ferido, fala em sofrimento e drama subjetivo. Então, há sim sempre para se caracterizar aí em relação àquilo que é definido na literatura, seja ela mais tradicional, né, um quadro afásico ele é efeito aí de um acontecimento neurológico, né, de uma marca abrupta, do nada, né? Lógico que podem existir questões linguísticas e alterações linguísticas que se aproximam aí daquilo que é denominado nas manifestações afásicas, como anomias, né, quando a gente não consegue nomear, que podem acontecer aí na vida diária por questões psicológicas. Eu não sei se é isso que ele está se referindo aí a questões psicológicas, né? Mas que o Denis está se referindo. O Denis está aqui, se você quiser abrir, Denis, e explicar. A Juliana falou, sim, um trabalho engajado com... Não, acho que é uma outra colocação, mas se o Denis quiser abrir, pode falar. Não? Acho que está envergonhado. Porque muitas vezes a gente... respondeu. Muitas vezes a gente vivencia, assim, algumas manifestações que podem parecer aí, né, aquilo que se descreve na literatura tradicional. Então, não consigo nomear, eu esqueço do nome, eu faço aí uma parafasia, né?
Sim, aquelas manifestações que são colocadas numa literatura tradicional que definem essas falas, essas manifestações de fala, mas no mestrado eu falei muito sobre o quanto a jargonofasia é uma dessas manifestações, o jargão, né? O quanto isso também não pode definir o que é essa fala, porque o funcionamento linguístico dessa fala vai muito além do que você nomear ela como jargonofasia, anomia, enfim, características que são descritas aí muito pela literatura numa fonoaudiologia mais tradicional. Não sei se eu respondi a ele, mas... Diz que sim. Muito obrigada, Michele.